Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco para mais um estudo da palavra do Senhor. Basta um sinal. Vemos aqui vivendo pela fé, e basta um sinal. Vamos entender isso de acordo com o Senhor, na palavra de Deus. Bíblia na mão, Deus no coração, amém? Vamos lá, vamos orar. Agradecer o dia que Ele nos deu e também o maná, o pão de cada dia. Vamos lá. Bendito Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais esse dia de vida e pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje, Senhor. Graças te damos pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua paciência conosco. Fortalece o coração meu, dos meus irmãos e minhas irmãs. Traga paz para nós, Senhor, nesses últimos dias. Nós sabemos que estamos atravessando um deserto, que já estamos chegando no fim. O Senhor está voltando, querido Jesus, como nos prometeu, para vir nos buscar, nos ajudar. Bendito seja a tua promessa, o teu amor e a tua misericórdia. Nós te agradecemos por esse estudo, em nome do Senhor Jesus, nosso amado irmão mais velho, nosso querido Deus. Amém. Basta um sinal. Amados, basta um sinal. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer assim: se eu visse a abertura do Mar Vermelho, se eu visse, o maná que caía do céu, como a Bíblia fala, se eu visse Jesus curando o cego, se eu visse Jesus ressuscitando Lázaro, como ele fez, está escrito na Bíblia, aí então eu cria. Então eu acreditaria. Se eu visse, eu acreditaria. Não, meu querido irmão, sinto muito dizer para você que não. Você mesmo assim, vendo, não cria. Porque não só os milagres que Ele nos fez, ajudaria nós a crer. Que você falasse, se eu visse, eu cria. É a fé em Jesus Cristo que transforma você, que faz você crer. O povo naquela época também viram, irmãos, ao vivo, com os olhos dele, e mesmo assim tinha descrença no Senhor. Duvidava às vezes. O povo viu tudo o que aconteceu no Egito. E quando chegou na porta do Mar Vermelho ali, para atravessar, eles não criam que Jesus podia abrir aquilo ali e eles passar. E depois que passou, muitos não creram ainda, irmãos. Duvidavam ainda das coisas. Eu preciso ver. Irmãos, meu querido irmão, você mesmo assim não cria, porque não só os milagres que nos fazem crer, não é só os milagres que nos fazem crer, tá? É a fé em Jesus Cristo. Milhões e milhões já viram sinais, prodígios, tá? Já viram milagres e não se converteram, meu irmão, tá? Todas essas maravilhas de sinais estão registradas aí na Bíblia. Essas pessoas que já viram isso na Bíblia, em filmes que mostram, por que não se convertem então, meu irmão? Eu te pergunto, por que elas não se convertem? Porque deveria ser mais fácil crer hoje do que foi para as pessoas do tempo antigo. Hoje você tem
tantas, mas imensa, milhões de informações. A Bíblia te dá relatos de histórias que aconteceu no passado. E essas histórias confirmadas, registrada, confirmada. Essas histórias que até a natureza mostra lá no passado. Os israelitas não possuíam a Bíblia como hoje nós temos, queridos. As informações que nós temos. Eles não tinham uma história para contar que ainda nós temos a história deles. Eles viviam a história. Essa que é a diferença. Tá? Nem tinham uma longa história do povo de Deus para refletir sobre ela como nós temos hoje. Moisés destacou a importância de lembrar e disseram, né? É a bondade de Deus, diferentemente do povo daquele tempo. Nós contamos, meu irmão, às vezes para as pessoas o que Deus fez, e às vezes nós mesmos, às vezes, ainda duvida. Quando as coisas não acontecem boas na nossa vida. Principalmente quando você pede uma coisa que você está necessitado e não acontece. Nós contamos com 6.000 anos de história, tá? Bíblica, de pecado na terra. Nós temos muitas evidências para crer, para fortalecer nossa fé, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. É como nós tivesse tudo mastigado, pronto para nós engolir. Cada geração pede um sinal. E a nossa hoje não é diferente, meus irmãos, das outras antigas, não é diferente. Mas os sinais estão à nossa volta, como está no livro de Mateus 24. Vemos quantas coisas já se cumpriram, quantas coisas estão se cumprindo e quantas coisas vão se cumprir quando você lê Mateus 24. Mesmo na época de Jesus, alguns pediam sinal que se ele era de fato o Filho de Deus. Mesmo vendo ele fazendo os milagres, tu acredita? Quanto mais nós, né, meu irmão? Né? Como que Jesus respondeu aos que pediram sinal a ele? Abra sua Bíblia aí em Marcos capítulo 8, versículo 11 à frente. Marcos capítulo 8, versículo 11 à frente. 11 até o 12, vamos ler até o 12, tá bom. Marcos capítulo 8, versículo 11 e 12. Ele diz assim: e, saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele. Com quem? Com Jesus. Os fariseus. E tendo-o pediram-lhe um sinal do céu. Tentando ele, né? Atentando Jesus, eles pediram o sinal do céu. Sabe o que Jesus disse? Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. Jesus gemeu. Entendeu? Da incredulidade daquele povo, vendo as coisas que ele já tinha feito. As pessoas falando, nós vimos com nossos olhos. Entendeu? Jesus, né, arrancou do seu íntimo e do seu espírito, né, um gemido e disse: por que pedes esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não lhe será dada sinal algum.
e deixando-os tornou, né, em a embarcar, foi para outro lado do rio, do mar, né? Queridos, você imagina aqui naquela época, né? E agora vamos imaginar hoje, tá? Eles pediram um sinal. Veja que Jesus gemeu diante da incredulidade dos que já tinham visto os sinais. Jesus teve uma angústia, meu irmão, muito grande ali na hora, né? Na pergunta daqueles homens, daqueles fariseus, daquele povo ali. Meus amados, será que nós discutimos como Jesus hoje? Será que nós discutimos com Jesus hoje? E colocamos ele à prova também, como fizeram os fariseus naquela época? Será que nós somos assim hoje? O que você acha aí, meu irmão? E quando você pede uma coisa para Deus que não acontece? Como que você age? Hã? Fazendo com que ele, Jesus, hoje suspire novamente por causa da nossa fé, por falta da nossa fé, a verdade é essa, por falta da nossa fé e da nossa incredulidade. Será que Jesus suspira hoje, geme com o povo de hoje, por causa da nossa fé e da nossa incredulidade? Meu irmão, quando ele já nos deu razões e razões e razões e razões para crer, esses sinais não eram aquilo que os judeus necessitavam quando eles pediram. A necessidade deles não era de um sinal, era de uma iluminação intelectual que eles precisavam. É isso que nós precisamos hoje. Entendeu? Mas de renovação espiritual, nós precisamos quando nós se agarramos com Jesus e temos fé. Não seria esse o nosso caso hoje também? Talvez não precisamos de mais sinais, né? Porque temos muita luz ao nosso alcance, principalmente aí em nossa Bíblia. Meu irmão, a Bíblia está recheado de luz. Recheado de milagres que Deus fez e comprovado. O que nós temos hoje, eles não tinham na época. Mas eles tinham Jesus, meu irmão, ao vivo. E mesmo assim ainda fala, mostra um sinal aí para nós, para ver se tu é o filho de Deus mesmo. Em vez de fazer Jesus suspirar profundamente diante da nossa falta de fé, lembramos o que ele disse para Tomé. Ele disse, bem-aventurado Tomé, são os que não viram, mas creram. Bem-aventurado Tomé, são aqueles que não vê, mas crê. Eu desafio você, meu querido irmão, minha querida irmã, onde você estiver. Eu desafio você, meu irmão, para você ver, para crer. Porque os que esperam ver para depois crer, esses vão ficar pelo meio do caminho. Eu desafio você a crer primeiro, para poder ver. Tá?
Eu desafio você onde você estiver. Viu, meu irmão? Para você ver, para crer, tá? Porque os que esperam ver para depois crer, esses vão ficar bem no meio do caminho aí, no deserto, no meio do deserto. Porque Deus, meu irmão, abençoa aqueles que viram pela fé, que cremos antes de ver. Deus abençoa esse tipo de pessoa. Você tem que ver primeiro para poder crer. Deus abençoa os que crê primeiro, meu irmão. Para depois ver. Nós agradecemos o perdão antes de sentir o perdão. É assim que tem que ser. Nós agradecemos a cura antes de ter a cura. Tá? É assim que precisa ser. Tá? Eu não preciso ver o milagre, meu irmão, para poder crer. Tá? Eu louvo a Deus pelos que já foram realizados no passado. Já louvo a Deus por isso. Você tem que fazer a mesma coisa. Lembra lá? Vamos citar ele de novo. Aquele chefe da guarda romana que falou: Senhor, não precisa o senhor ir na minha casa. Não, não precisa não. Eu já creio que o senhor pode fazer. Basta se eu dizer uma palavra daqui, eu tenho certeza que o meu servo lá será curado. Não, você não precisa ir lá não. Eu já creio, por isso que eu vim atrás do Senhor, com meus soldados. Eu já creio que daqui mesmo o Senhor cura ele lá. Por isso que Jesus se levantou e disse, olhando para os seus discípulos: eu nunca vi fé tão grande dentro de Roma igual a deste homem. Pode ir, teu servo está curado mesmo. Queridos, nós não temos que ver para poder crer. Nós temos que crer que existe um Deus Salvador que prometeu, que vai nos buscar, que vai vir nos buscar. Olha o que nós já temos de tantas informações dentro da Bíblia, meu querido irmão. Já foram realizados no passado. Mesmo assim, ainda existe espaço para as dúvidas. Sabia disso? Com tudo isso, existe espaços para as dúvidas. Deus deixou na Bíblia, sabe o quê? Intencionalmente, ganchos para pendurar dúvidas. Sabia disso? Quem quiser duvidar, é possível. Porque Deus intencionalmente deixou ganchos para que os não sinceros pendurem ali as suas dúvidas. Os não sinceros de coração. Os que não têm fé. Portanto, meu irmão, não fique pendurado com aquilo que você não entende, mas pratique aquilo que você já entende. Eu vou repetir, meu irmão, minha querida irmã, onde você estiver, não fique pendurado com aquilo que você não entende, mas pratique aquilo que você já entende. Tá? Em apenas 60 segundos, como você escreveria a sua fé a Deus? Ou em Deus? Como você escreveria em 60 segundos sua fé em Deus? Viva pela fé, não pela vista. Eu vou repetir, viva pela fé, não pela vista. Não pelos seus olhos, aquilo que você vê. Viva pela fé dentro do seu coração. Viva a fé
que se agarra nas mãos, que corre para Jesus Cristo, meu irmão. Aí vão ver a glória de Deus, pode ter certeza. Aí vocês vão ver a glória de Deus. Seus olhos vão se abrir. Bartimeu, filho de Timeu, em Jericó, falou, quero ver a glória de Deus. Senhor, mostra-me a luz do mundo. Para mim basta. O resto eu corro atrás. Eu sou um cego. Me mostra a luz do mundo. Jesus passou a mão nos olhos dele e falou, eita fé, a tua fé te curou, homem de Deus. Então veja a luz do mundo. E quando ele abriu os olhos, o primeiro rosto que ele viu foi o de Jesus. Jesus disse, eu sou a brilhante estrela da manhã. Eu sou a luz do mundo. Meu querido irmão, basta um sinal. Basta um sinal. Próximo estudo. Jesus vê nossa fé. Ah! Você pensou que ele não via? Jesus vê nossa fé, vai ser o próximo estudo. Meu querido irmão, nós temos que crer primeiro para poder ver. Por isso que Jesus disse para Tomé, só crê porque tu está vendo? Bem-aventurados são os que não vê, mas crê, cara. Mas se essa é sua dúvida, então vem aqui, toque nas minhas mãos, veja a minha mão furada. Veja que sou eu mesmo que apareci aqui. Tem alguma coisa aí para comer? Queridos, mesmo com tudo isso, que nós temos a história da Bíblia, tudo mastigado, pronto para nós engolir, ainda existem dúvidas no coração de muitas pessoas, até dentro da casa de Deus. Essa semana vai ser maravilhosa no estudo da palavra de Deus. Jesus vê a nossa fé. É amanhã de manhã. Que Deus tome conta de você, meu querido irmão. E que a graça do nosso Senhor seja derramada sobre você e sua família, aonde você estiver. Um beijo no coração da dona Adelaide, que mora lá nos Estados Unidos. Para ela e sua família toda. Do meu amigo Joaquim, da Valquíria, da sua filha, dos seus netos. Meu irmão, tem um montão de gente nos Estados Unidos que segue a palavra de Deus lá. Não é só eles. Que a graça de Deus seja derramada sobre todos vocês. E que, com a porção que nós temos da Bíblia, da palavra de Deus viva, que é eficaz, nós vamos atravessando esse deserto. E nós estamos chegando já na porta da entrada de Canaã. Não vê o que está acontecendo, não? Não abriu os olhos ainda? Estamos já chegando. Os anjos estão esperando nós na entrada da nova terra e novo céu. Aleluia! Falta mais um pouquinho só, querido. Só mais um pouquinho. Aguenta firme. Aguenta firme na fé em Jesus Cristo. Porque esse Deus que morreu por nós, Ele prometeu vir nos buscar. Creia nisso, filho do homem. Creia nisso, filha do homem. Só falta um pouquinho, só um pouquinho de tribulação. Nós vamos chegar lá. E os anjos vão estar de braço aberto e falar assim, parabéns, vocês chegaram. Puxa, demorou, hein? E aí Jesus vai estar lá com braços abertos e falar, vem, benditos do meu Pai.
no que está preparado desde a fundação do mundo para vocês. Eu fui preparar e voltei e vim buscar vocês para viver com vocês eternamente. Aleluia! Aleluia! Eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora. Eu creio nisso. Eu creio que Jesus está vivo e vai voltar. Eu não creio nessa parafernália que está falando no mundo aí. Eu creio na volta de Jesus. Fique com a paz do Senhor. Deus tome conta de vocês, onde vocês estiverem. Tchau, pessoal. Até amanhã, hein? Juntos, agarrado. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal. Tchau.